Fala galera, tudo tranquilo? Vamos aqui para a questãozinha da Federal do Rio Grande do Sul 2022, questãozinha 62, questão que fala de apoptose, um tema comum, porém a abordagem que os caras fizeram aqui nessa questão perderam a linha, hein? Ou se perderam, pelo menos aqui para o Rio de Janeiro, cara, tá totalmente fora, tá, do conteúdo do ensino médio. Então eu tive que, relembrar velhos sucessos e ir lá nos livrinhos, né, nos conteúdos da universidade para relembrar o que está nessa questãozinha aí. Realmente, sendo bem sincero com vocês, tá? Se isso realmente é dado no ensino médio do Rio Grande do Sul, cara, né, galera tá num nível aí bem puxado da físio celular, beleza? Então vamos falar aí. Lembrem de se inscrever no canal, galera. Importante que vocês deem essa força, trazendo aí conteúdo. Essa questão, por exemplo, é uma questão que eu não vi nem resolução aqui na internet, porque realmente a galera do vestibular, meu irmão, ela foge um pouco da realidade. Show? Então vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O cara falou o seguinte, ó, que a apoptose é um processo de morte celular, poderíamos até colocar aqui, ó, morte celular programada, para a gente já definir, ok? A apoptose, que é essencial para manter a homeostase tecidual em mamíferos, beleza? Assinale com V verdadeiro ou F falso as afirmações abaixo referentes à apoptose em células humanas típicas. Então, galera, qual a ideia? Lembra que a gente relaciona a apoptose a inúmeros mecanismos, como ele mesmo fala aqui, para manutenção do equilíbrio, né? O termo homeostase caracteriza equilíbrio, e a gente pode estar falando aí, por exemplo, né, na destruição de restos, né, do endométrio, né, da própria placenta, após nascimento do bacurizinho. A gente pode relacionar aqui, né, a destruição das membranas interdigitais do embrião, tá? Em relação ao fim da lactação também, em que a gente tem a morte das células dos ácidos, né, que produzem o leite. Enfim, tem inúmeras relações aí importantes. Em princípio, vou tentar organizar aqui um esqueminha, porque, como eu falei, essa questão, gente, ela é bem pesada, tá? Bem pesada em termos de nível de cobrança. Então, a gente tem aqui a apoptose, ok? Apoptose. E a apoptose, ela está relacionada muito à ativação, tá? Ativação, opa, quase que eu escrevo ativação errado, ativação, agora sim, tá? Das queridíssimas capcases, beleza? Ou caspases, né? Mais bonito, né? Falar certo. Então, das caspases, beleza? E aí, galera, essas enzimas, né, são muito importantes, tá? E elas possuem cisteína, né, no seu sítio ativo e tudo mais. Isso não vai ser tão importante, mas a ativação delas pode ocorrer por duas vias. Uma interna, que a gente vai chamar de intrínseca, beleza? E uma outra externa, por que não extrínseca? Beleza? Show de bola. A intrínseca mais famosa, né, galera? Também, vou tentar trabalhar dentro do que está aqui na questãozinha. É uma via mitocondrial. Mitocôndria na jogada. Tá? Então, a via mitocondrial. E aí, galera, a gente vai estar falando principalmente a mitocôndrias que vão envelhecendo, né, com o tempo e tudo mais, que foram lesionadas aí por algum agente, né, um radical livre, o que for, ok? Que vão poder estar liberando, deixa eu botar aqui, mitocôndrias lesionadas, que vão poder estar relacionadas à liberação de, vocês conhecem, cara, de um citocromo. O mais famoso aqui é o citocromo C. Vou falar dele porque está sendo comentado dele na questãozinha, tá? Enquanto, cara, né, na via extrínseca, a gente vai relacionar principalmente o que chamam, tá, de receptor. Vou botar aqui, receptor de morte,
Cara, isso é muito encontrado, tá? Principalmente, tá, nos linfócitos T, beleza? E aí, o que acontece? Né? Os linfócitos T, deixa eu botar aqui, ó, proteína. Ele não chega a falar da proteína, mas é a proteína FAS, ó, tá? Dos linfócitos T. Dos linfócitos T. Beleza? Então a ideia aqui na extrínseca, ó, pensando na membrana plasmática aqui, ó, como se aqui fosse um linfócito T, ok? E aí ele vai ter um receptorzinho, beleza? Ele vai ter um receptorzinho, e aí esse fator, né, fator de morte, vai acabar se encaixando, ó, beleza? E aí vai desencadear o processo e a ativação das caspases. As caspases, galera, elas possuem alguns tipos, beleza? Papo de umas 12 já reconhecida. Mas normalmente a gente fala de 2 tipos mais importantes, beleza? Que é a caspase 8 e a caspase 9, beleza? No caso aqui, galera, tá? A via intrínseca está relacionada à ativação, tá, da caspase 9. Então, vou botar aqui, ó, caspase 9. Enquanto aqui, ó, a extrínseca, a caspase 8. Beleza? E aí, gente, essas duas caspases, elas vão desencadear reações. Obviamente, eu também vou dar uma resumidinha, né, galera? Que a gente vai acabar ativando aqui, ó, outros tipos de caspases, que são as capases executoras. Certo? E essas caspases aqui, ó, vou jogar aqui para o lado para caber no meu esqueminha, tá? Vai atuar principalmente em 2 vias, tá? Deixa eu botar 2 vias aqui. Uma via principalmente relacionada ao núcleo, ok? E a gente fala da ativação, ó, de endonucleases. E aí você vai estar falando aí, né, principalmente do DNA e de proteínas do núcleo, que compõem o núcleo, beleza? E vocês vão poder falar também, né, daquelas que atuam sobre quem? Ave Maria, vai quebrar muita proteína, então tem que pensar, ó, em citoesqueleto, beleza? Então, são as caspases executoras que atuam, né, ativando endonucleases, vou botar um Szinho aqui, no DNA. Maravilha? E aí, galera, isso, né, já determina o quê? A morte da célula. Maravilha? E aí a gente agora dizer quem é que está certo e quem está errado nessas bagaças. Então vamos lá na primeira. As caspases são proteínas envolvidas na regulação dos principais eventos intracelulares da apoptose. Tá bacana, né? Foi o que a gente falou, né? Que tá tudo relacionado à ativação das caspases. Show? Lembrando que a apoptose, galera, né? A gente já definiu aqui como morte celular programada. Isso é importante, né? Até para diferenciar de necrose, né? Que é a morte celular não programada. Então aqui está verdadeiro. Show! A ativação de receptores de superfície da membrana plasmática por sinais extracelulares é característica da via extrínseca de apoptose. Então, ó, ativação de receptores na superfície, ó, né? A gente está falando dessa partezinha aqui, ó. Por sinais extracelulares, é característica da via extrínseca da apoptose, verdadeiro. Ok? Aí vem a terceira. Os lisossomos participam da via intrínseca de apoptose ao liberarem citocromo C. Opa, quem libera citocromo C, ó, são as mitocôndrias lesionadas, ok? Então, essa aqui tá falsa. Maravilha? E a última, as proteínas pró-apoptóticas podem atuar na membrana externa da mitocôndria, resultando na liberação de proteínas localizadas no espaço intermembranar. Pô, isso aqui, galera, a gente aprende exatamente lá na respiração celular, lembra? Desse papo aqui, ó. Se eu pegar uma mitocôndria bonitona, né, e fizer aqui, ó, né, a membrana interna, a gente tem aqui, ó, né, na crista mitocondrial, exatamente quem?
né, a membrana interna é cheia de quê? De citocromos, ok? Então, né, liberação de proteínas localizadas, ó, no espaço intermembrana, exatamente, vai estar aqui um cacetado, inclusive, né, o citocromo C é uma proteína, né, ele é um aceptor de elétron e tudo mais, ok? Então faz parte dessas proteínas que compõem a membrana interna, e aí já viu, né, tá correto. Então, ó, as proteínas pró-apoptóticas, né, as que vão desencadear, podem atuar na membrana externa da mitocôndria, né, resultando na liberação de proteínas localizadas no espaço intermembrana. Show? Então ficou VVFV. Onde que está aqui? Ó? VVV, não, A não. VVFV, B de bola. Cara, que questão, assim, puxada. Ela foge muito, como eu falei, pelo menos aqui para o Rio de Janeiro, tá? O conteúdo do ensino médio. Né? Não sabia realmente que caía questões desse nível. Tá? Normalmente a apoptose está relacionado muito ao conhecimento básico do processo. Né? A gente relaciona também, né, nos anfíbios. Cara, isso já caiu em inúmeras provas, caiu já aqui até no Rio, né, a questão da digestão, né, do rabicozinho do girino, né, então no desenvolvimento do sapão. Então você tem processos que são programados de morte celular ou de tecidos, né? Cara, aqui ele entrou muito mais a fundo, né? Mostrei até aqui para alguns estudantes de medicina aqui que tinham visto e falaram que viram até algo, né, próximo, mas não tão específico dessa forma. Fiquei surpreso com essa questão, mas tá aí o alerta para quem for fazer esse vestibular do Rio Grande do Sul. Muito puxado. Tentei passar um esqueminha, tá? Se curtirem, mandem aí um texto, se deu para entender bem, mandem aí um comentário, mandem, né, perguntas e tudo mais. Se eu puder ajudar, eu tento ajudar aqui como sempre. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima.